Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal. Eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. E vamos à explicação de polígonos. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos, familiares, além de se inscrever no nosso canal. Polígonos. Para entendermos o que é um polígono, use a imaginação, um pedaço de papel e uma tesoura. Caso você seja uma criança, não mexa com a tesoura sem a supervisão de um adulto. Aqui nós estamos apenas dando um exemplo, né? Nesse caso de usar um pedaço de papel e uma tesoura. Não necessariamente você precisa fazer isso. Então imagine um plano com um pedaço de papel bem esticado e com uma tesoura recorte pedaços dele. Obtemos assim uma série de figuras geométricas. Então aqui nós temos a figura geométrica A, a B, a C, a D e a E. Nas figuras B, C e D, o contorno é formado exclusivamente por segmentos. Então aqui nós temos o quê? Segmentos de retas que formam o contorno da figura. Nas figuras B, C e D. Enquanto que nas figuras A e E, o contorno tem partes curvas. Então aqui na figura A, nós temos aqui partes curvas que fazem o contorno. Assim como na figura E também temos partes curvas. Nós chamaremos de polígonos as regiões do plano cujos contornos são formados apenas por segmentos. Dessa forma, as figuras B, C e D são polígonos, enquanto A e E elas não são polígonos. Então aqui nessas 5 figuras, apenas as figuras B, C e D que são consideradas como polígonos, porque elas são formadas apenas por segmentos de retas. Agora observe a figura seguinte. Essa figura, ela é um polígono? A resposta é não. Ela é construída por 2 polígonos, um de 5 lados e outro de 3 lados. Então experimente recortar essa figura com uma tesoura. Novamente nós pedimos, se for uma criança que esteja assistindo esse vídeo, que você não faça a utilização de tesoura sem que tenha a supervisão de um adulto. Então, se experimentar cortar essa figura com uma tesoura, você não vai conseguir, pois ela se desmonta em 2 partes, que são justamente os 2 polígonos citados antes. Então, quando nós fizermos com a tesoura esse pedaço desse recorte aqui, quando nós chegarmos aqui, essa parte vai se soltar, ela não vai continuar, a gente não vai conseguir fazer o recorte adequado que ele se mantenha, né? Fazendo o que? A separação dos polígonos. Então, nós temos um polígono aqui e um outro polígono à direita. Em todos os polígonos temos os seguintes elementos. Então nós temos os lados, que são os segmentos que formam o contorno, que é o segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento EF, segmento FA. Temos os vértices, que são os pontos comuns a 2 lados consecutivos, que são esses pontos A, B, C, D, E, F. Então tem 2 lados consecutivos, ou seja, 2 segmentos de retas que são ligados um ao outro e eles formam um vértice. Então 2 segmentos formam um vértice, 2 segmentos formam um vértice. Então esses são os vértices do polígono. Nós temos as diagonais, que são os segmentos que unem 2 vértices não consecutivos. Então aqui nós temos o segmento AE, segmento AD, segmento BF, segmento CE. Por que eles são os segmentos que unem 2 vértices não consecutivos? Porque se eles unirem 2 vértices que sejam consecutivos, ou seja, se eu ligar aqui, por exemplo, o A com o F, na verdade não é uma diagonal. O que é? É um lado, né? Então, aqui seria um segmento de reta que seria o lado, o segmento que liga aqui os vértices que são consecutivos, né? A e B. Aqui é lado. Se ele liga agora segmentos que ligam vértices não consecutivos, ou seja, ele não vai ligar o A com o B, ele vai ligar o A com o C. Então ele ligou por dentro aqui o A com C. E isso é uma diagonal. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados. Os mais importantes são 3 lados triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados undecágono, 12 lados dodecágono, 15 lados pentadecágono,
20 lados icosságono. Esses nomes são válidos tanto para polígonos convexos como para côncavos. Um polígono ele é convexo quando dois quaisquer de seus pontos determinam um segmento totalmente contido no próprio polígono. Caso contrário, o polígono é côncavo. Então, na figura seguinte, nós temos um pentágono que é convexo e temos um pentágono que é côncavo. Então, aqui nós temos o pentágono convexo. Por que ele é convexo? Porque em qualquer parte deste polígono que eu colocar dois pontos e fizer a ligação deles, essa reta, esse segmento de reta, vai estar totalmente contida no polígono. Então, se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui, quando eu fizer a ligação, vai estar dentro do polígono. Se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui, ele vai continuar dentro do polígono, segmento de reta. Então, se o segmento de reta da ligação de dois pontos, estiver totalmente contido dentro do polígono, ou seja, não tiver uma possibilidade de se colocar dois pontos em que haja um segmento de reta fora do polígono, então se não houver essa possibilidade, ou seja, o polígono é convexo. Então aqui não tem como nós colocarmos dois pontos dentro desse polígono e ao fazermos a ligação desses dois pontos, o segmento de reta ficar fora dele. Nesse polígono aqui não tem como ser feito dessa forma. Então ele é um polígono convexo. Aqui nós já temos um polígono côncavo. Então você repare que embora nessa parte aqui de baixo, se eu colocar dois pontos, o segmento vai estar contido nele, mas quando nós chegamos nessa parte aqui superior dele, nós não conseguimos fazer com que a reta fique totalmente dentro do polígono. Ou seja, nós criamos um ponto nesse lado esquerdo, outro ponto aqui nesse lado direito. Ao fazermos a ligação dos pontos, o segmento de reta vai ficar parte dentro do polígono e parte fora do polígono. Então, este polígono é um polígono côncavo. Então, o polígono côncavo ele vai ser um polígono que sempre terá pelo menos um ângulo maior do que 180 graus e menor que 360 graus, chamado ângulo côncavo. Nesse caso aqui, esse é o ângulo côncavo do polígono. Então, todo polígono côncavo ele vai ter pelo menos um ângulo interno que possua mais que 180 graus e menos que 360 graus. Soma dos ângulos internos de um polígono. Triângulos. Comecemos pelo polígono mais simples, o triângulo. Teorema angular de Tales. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. A demonstração ela é simples. Seja o triângulo ABC, cujos ângulos internos chamamos de alfa, beta e gama. Nós traçamos pelo ponto A uma reta que vai ser paralela ao lado BC. Então aqui nós traçamos uma reta sobre o ponto A, paralela ao lado BC. Com isso, vão aparecer os ângulos X e Y. X e Y. E se nós percebermos, esses ângulos somados com o ângulo alfa nos dá o quê? O valor de 180 graus. Pois aqui nós temos um ângulo raso. Então, x mais alfa mais y igual a 180 graus. E nós podemos afirmar o quê? Que x e beta são ângulos alternos internos, assim como y e gama. Então, eles são alternos porque eles estão aqui em lados alternados e são internos porque eles estão entre as duas paralelas. Então, aqui nós temos a reta BC e a reta que está sobre o ponto A, as paralelas, eles estão localizados entre essas duas retas, por isso que eles são internos. Então, eles estão aqui em lados alternados. Então, aqui nós temos o x, ele é igual ao ângulo beta, pois eles são alternos internos, assim como o ângulo y vai ser igual ao ângulo gama, pois também são alternos internos. E com isso, nós podemos, então, substituir. Ali onde nos traz que x mais alfa mais y é igual a 180 graus, e nós temos que x é igual a beta e y é igual a gama, nós podemos então afirmar que beta mais alfa mais gama é igual a 180 graus, chegando à comprovação do teorema angular de Tales, que nos traz que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Agora vamos ver o que acontece com a soma dos ângulos internos de um polígono com mais de 3 lados. Para isso, vamos examinar alguns casos particulares. Por exemplo, um quadrilátero que tem 4 ângulos internos. Ele pode ser decomposto em 2 triângulos, traçando-se uma de suas diagonais. Então aqui nós temos o quadrilátero ABCD, e ele foi traçado uma diagonal do vértice A ao vértice C, dividindo esse quadrilátero em 2 triângulos. Se nós temos 2 triângulos, então nós temos o quê? Que o somatório total
dos ângulos do quadrilátero é igual a 360 graus, pois aqui, ó, este ângulo aqui somado com este é igual ao ângulo A. Não foi adicionado nenhum ângulo, mas foi o quê? Particionado. Esse ângulo A foi partido, foi particionado. Ele foi dividido entre este ângulo que está nesse triângulo e esse outro ângulo aqui que está no outro triângulo. O ângulo D manteve-se intacto, o ângulo C também foi dividido, ficando parte do ângulo C para o segundo triângulo e parte no primeiro triângulo. E o ângulo B se manteve intacto. Então não houve nenhum acréscimo de valor de ângulo ou nenhum outro ângulo diferente. São os próprios ângulos que estavam no quadrilátero aqui, que apenas foram divididos para compor duas figuras. Então nós podemos afirmar o quê? Que a soma do quadrilátero, dos ângulos internos do quadrilátero, é igual a 360 graus, pois o quadrilátero ele se divide em dois triângulos, e cada triângulo é igual a 180 graus. Então, a soma dos quatro ângulos internos é igual a 2 vezes 180 graus, portanto, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D é igual a 360 graus. Analisemos agora um pentágono. Ele tem 5 ângulos internos e pode ser dividido em 3 triângulos, através de duas diagonais traçadas a partir de um mesmo vértice. Então aqui nós temos um pentágono, ABCDE, e nós traçamos ali do vértice A duas diagonais, que é a diagonal AC e a diagonal AD, e assim nós percebemos que o pentágono foi dividido em 3 triângulos. Ou seja, a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser igual a 3 vezes 180, pois cada triângulo, a soma interna dos ângulos de cada triângulo é 180 graus, ele se dividiu em 3 triângulos, então 3 vezes 180 graus. Então, novamente, em cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. E como temos 3 triângulos, a soma dos ângulos internos do pentágono é 3 vezes 180 graus, isto é, 540 graus. Portanto, os ângulos A mais B mais C mais D mais E é igual a 540 graus. Aplicando o raciocínio dos slides anteriores para os polígonos de 6, 7, 8 e 9 lados, nós podemos perceber que eles ficarão divididos, respectivamente, em 4, 5, 6, 7 triângulos. Então, o polígono de 6 lados, ele se divide em 4 triângulos. O de 7 lados, ele se divide em 5 triângulos. O de 8 lados se divide em 6 triângulos. E o de 9 lados se divide em 7 triângulos, e assim sucessivamente. Repare, 4 lados no polígono dão 2 triângulos. 5 lados no polígono dão 3 triângulos. 6 lados no polígono dão 4 triângulos. 7 lados no polígono dão 5 triângulos. Conclusão. O número de triângulos em que o polígono fica dividido ao traçarmos suas diagonais por um mesmo vértice é igual ao número de lados do polígono menos 2. Um polígono com n lados, sendo n pertencente ao conjunto dos números naturais e n maior que 3, ele fica dividido em n menos 2 triângulos. Como a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos é 180 graus, nós podemos afirmar que a soma dos ângulos internos de um polígono com n lados é igual à diferença de n menos 2 e essa diferença multiplicada por 180 graus. Então nós pegamos ali o triângulo que tem 3 lados, 3 menos 2 ficou 1. 1 vezes 180, 180 graus, que é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo. Chamando de SI a soma dos ângulos internos do polígono, temos a fórmula SI é igual à diferença n menos 2 vezes 180 graus. Então essa é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Chegamos aos exercícios, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver esse exercício. Assim que você terminar, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 1. Determine a soma dos ângulos internos do polígono da figura seguinte. Então o polígono ele tem 8 lados. Nós temos aqui um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Se ele tem 8 lados, nós vamos ter o quê? Que a soma dos ângulos internos vai ser 8 menos 2 vezes 180 graus. Então a fórmula lá da soma dos ângulos internos é igual à diferença n menos 2 vezes 180 graus. Então vai ficar 8 menos 2 vezes 180 graus, vai dar 6 vezes 180 graus, a soma dos ângulos internos igual a 1080 graus. Então repare que a fórmula obtida na teoria pode ser usada também para polígonos côncavos,
como esse, pois ele pode ser dividido em 6 triângulos. Então aqui, ó, lembrando que para ser côncavo ele tem que ter pelo menos um ângulo que seja maior que 180 graus e menor que 360 graus. Nesse caso aqui ele possui até mais que um, né? Essa figura possui 2 ângulos. Então, da mesma forma que essa fórmula da soma dos ângulos internos pode ser utilizada para uma figura convexa, para um polígono convexo, ele também pode ser utilizado para um polígono côncavo. E aqui na figura nós podemos ver que ele ficou dividido em 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então a gente pede que você tente resolver o exercício, pausando o vídeo para resolvê-lo. Após você terminar de resolver o exercício, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 2. Calcule a medida do ângulo x da figura. Como a figura é um pentágono, a soma de seus 5 ângulos internos é... Então a fórmula da soma dos ângulos internos é igual à diferença de n menos 2 vezes 180. A soma interna então vai ser igual a 5 menos 2 vezes 180, que vai ser igual a 3 vezes 180, e assim a soma interna dos ângulos dessa figura, desse polígono, vai ser igual a 540 graus. Então nós já sabemos quanto que vale o somatório de todos esses ângulos. Então agora nós vamos encontrar o valor de x. Então x mais 90 graus, mais 140 graus, mais 90 graus, mais 120 graus, vai ser igual a 540 graus. Então x mais 440 graus vai ser igual a 540 graus. Nós vamos passar o 440 aqui do primeiro membro da equação para o segundo membro da equação, que é para o lado direito, sinal de igualdade. Como ele aqui é positivo, quando ele mudar para o lado de lá do sinal de igual, ele vai passar como negativo. Então vai ficar 540 menos 440 graus, x igual a 100 graus. Então o valor do ângulo x é 100 graus. Então, exercício 3, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3. Após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 3. Na figura abaixo, calcule a soma x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, ele está nos pedindo a soma dos ângulos externos do polígono. Como a figura é um quadrilátero, podemos afirmar que a soma dos 4 ângulos internos é 360 graus, porque o quadrilátero ele se divide em 2 triângulos, então cada triângulo é 180 graus, então a soma dos ângulos internos do quadrilátero é igual a 360 graus. Ou, fazendo a fórmula lá, que a soma dos ângulos internos é igual à diferença de n menos 2 vezes 180, vai ficar 4 menos 2, que vai ser igual a 2, 2 vezes 180, 360 graus. Isto significa que I1 mais I2 mais I3 mais I4 é igual a 360 graus. Porém, nós temos que x1 mais I1 é igual a 180 graus. Então aqui, ó, x1 somado com I1 nos traz um ângulo raso. Esta soma aqui é igual a 180 graus. Da mesma forma aqui, ó, o I2 mais x2, o I3 mais x3 e o I4 mais x4. Então, cada ângulo interno somado ao seu ângulo externo que está adjacente, que está ao lado, nos traz o valor de 180 graus dessa soma. Então, x2 mais I2 é igual a 180 graus. E aí nós podemos isolar o x1. Então, x1 vai ser igual a 180 graus menos I1. E o x2 igual a 180 graus menos I2. x3 mais I3 igual a 180 graus. Isolando o x, nós temos que x3 vai ser igual a 180 graus menos I3. E o x4 mais I4 também é igual a 180 graus. Isolando o x4, nós temos que x4 vai ser igual a 180 graus menos I4. Agora nós podemos fazer a soma dessas 4 igualdades. Então nós podemos somar aqui x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 180 graus menos I1 mais 180 graus menos I2 mais 180 graus menos I3 mais 180 graus menos I4. Então nós temos o quê? 4 vezes 180 graus. Então nós temos o quê? x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 4 vezes 180 graus menos, entre parênteses, a soma I1 mais I2 mais I3 mais I4 e fecha parênteses. Porque quando nós tirarmos o parênteses, então vai ficar menos I1, menos I2, menos I3, menos I4. Ele vai mudar o sinal, quando se elimina o parênteses, tem um sinal negativo antes do parênteses, ele muda o sinal de todos que estão aqui dentro. Então, nós sabemos que I1 mais I2 mais I3 mais I4 é igual a 360 graus. Então, nós podemos substituir ali naquele somatório.
Com isso, vai ficar que a soma de x1 mais x2 mais x3 mais x4 vai ser igual a 720 graus menos 360 graus. Então, o somatório dos ângulos externos x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 360 graus. Portanto, a soma pedida vale 360 graus. Agora atenção, porque os ângulos externos x1, x2, x3 e x4 do problema são os ângulos externos do quadrilátero. E tem mais, o fato da soma desses ângulos externos ser 360 graus não é, em absoluto, característica do quadrilátero, é regra geral, ou seja, a soma dos ângulos externos, um em cada vértice de um polígono convexo, ou seja, o polígono tem que ser convexo, é 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo sempre deve ser igual a 360 graus. Esse resultado ele não depende da quantidade de lados. Ele sempre vai ser, se for um polígono convexo, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus, independente de quantos lados ele tenha. Polígonos regulares. Um polígono é regular quando todos os seus lados têm o mesmo tamanho e todos os seus ângulos internos são iguais. Exemplos. Então aqui nós temos um quadrado, nós temos um retângulo e nós temos um losango. O quadrado ele possui lados iguais e ângulos iguais. Logo, ele é um polígono regular. O retângulo, nós já podemos perceber que os lados não são iguais. Então, o retângulo possui lados diferentes e ângulos iguais. Então, ele é irregular, pois não possui lados iguais e ângulos iguais. Ele possui lados diferentes e ângulos iguais. Então, ele não se encaixa na regra para ser um polígono regular. Por isso, o retângulo é um polígono irregular. O losango, ele possui os lados iguais, no caso esse dessa figura, ele possui os lados iguais e os ângulos diferentes. Então, esse losango ele é um polígono irregular. Então, o losango também é um polígono irregular nessa figura aqui. Os polígonos regulares ele têm duas propriedades importantes. Podemos calcular a medida AI de cada um de seus ângulos internos. Calculamos a soma dos ângulos internos, a soma SI, que é a soma de todos os ângulos internos, e aí nós dividimos pelo número de lados. Então, nós temos que AI vai ser igual ao SI dividido por N, ou AI vai ser igual à diferença N menos 2 vezes 180 graus sobre N. A segunda propriedade importante é que todo polígono regular é inscritível numa circunferência, isto é, sempre é possível desenhar uma circunferência que passe em todos os vértices do polígono. Então, se o polígono ele é regular, nós conseguimos fazer uma circunferência que vai passar por todos os vértices. Então, a circunferência ela tangencia todos os vértices do polígono regular. Está tangenciando, está passando aqui sobre os vértices do polígono. Aqui nós temos um quadrado, da mesma forma. A circunferência tangenciando todos os vértices do polígono regular. Exercícios. Chegamos ao exercício, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício, após terminar que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 1. Determine a medida do ângulo interno do hexágono regular. Então aqui nós já sabemos que ele é um hexágono regular, ou seja, todos os lados possuem a mesma medida e todos os ângulos também possuem a mesma medida, todos os ângulos são iguais, que é a característica do hexágono, de um polígono regular, né? Tem que ser os lados iguais e tem que ter os ângulos iguais. Então nós vamos calcular a somatória dos ângulos e depois dividir o total dessa somatória pela quantidade de lados. Então calculamos inicialmente a soma dos ângulos internos com a fórmula SI igual a diferença N menos 2 vezes 180 graus. Nós sabemos que é um hexágono, então tem 6 lados, então N vale 6. Então SI vai ser igual a 6 menos 2, que vai ser igual a 4. 4 vezes 180, SI vai ser igual a 720 graus. E agora vamos usar a fórmula do ângulo interno, que é AI igual a SI dividido por N, onde N é a quantidade de lados do polígono. Então, AI vai ser igual a 720 graus dividido por 6, AI vai ser igual a 120 graus. Então, nós sabemos que um hexágono regular, ele possui 6 ângulos de 120 graus.
Então chegamos ao exercício 2, a gente pede que você tente resolver esse exercício, que você pause o vídeo para resolver. Após você terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução. 2. Qual o polígono regular cujo ângulo interno mede 144 graus? Como o polígono é regular, nós sabemos que todos os lados possuem a mesma medida, são iguais, e todos os ângulos também são iguais. Então todos os ângulos do polígono medem 144 graus. Então nós vamos usar o quê? A fórmula de AI, que é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo n, que é o número de lados. Então nós vamos ter que AI vai ser igual à diferença n menos 2 vezes 180 sobre n. Substituindo AI por 144, que é o valor do ângulo, nós vamos ter que 144 vai ser igual à diferença n menos 2 vezes 180 sobre n. Nós podemos eliminar esse denominador passando esse n que está aqui no denominador multiplicando o 144, ou fazendo a igualdade dos denominadores, vai ficar 144 sobre 1. Então vai ficar 144 vezes n e o denominador 1 também vezes n. Então n vai multiplicar o numerador e vai multiplicar o denominador, que é 1. Ficamos com os mesmos denominadores em todos os membros da equação. Podemos assim eliminar o denominador, né? Aqui do sinal do primeiro membro, que é o lado esquerdo da igualdade, do segundo membro da igualdade, ficaria com o denominador n sobre os dois, e o n também multiplicando aqui no numerador. Então eliminamos os denominadores e damos sequência apenas ao somatório ou às operações dos numeradores. Então ficou 144n igual a n menos 2 vezes 180. Vamos fazer aqui a propriedade distributiva para multiplicar o 180, então vai ficar n vezes 180 e depois menos 2 vezes 180. Então 144n vai ser igual a 180n menos 360. 144n menos 180n igual a menos 360, ou seja, nós colocamos os literais para o lado esquerdo da igualdade e o numérico do lado direito da igualdade. Nós então obtivemos o quê? Menos 36n igual a menos 360. Vamos multiplicar tanto o primeiro membro da equação quanto o segundo membro da equação por menos 1, ou seja, ambos os membros da equação estão sendo multiplicados pelo mesmo valor, mesmo sinal, menos 1 multiplicando aqui o menos 36n e menos 1 multiplicando o menos 360. Ou seja, não vai alterar o resultado da equação, pois estão todos sendo multiplicados pelo mesmo valor e mesmo sinal. Apenas para demonstrar de forma mais fácil, né, para que você entenda como que foi feita a mudança do sinal positivo. Né? Ou se nós tivéssemos feito ao contrário, tivéssemos colocado aqui ó, o 360 que é negativo, vamos pegar nessa aqui, o 360 que é negativo, jogássemos para o lado esquerdo da igualdade, ele passaria para positivo, aqui no lado direito o 180 já era positivo, passaríamos do 144 para cá, ele viria negativo, aí ficaria o quê? 360 igual a 36n, pois 180 menos 144 ficaria 36n. Então é o mesmo resultado, 360 igual a 36n, 36n igual a 360. Então fizemos apenas essa demonstração aqui para ficar mais fácil a visualização, né? Para entender melhor, porque às vezes alguém poderia não entender o raciocínio. Então, menos 36n vai ser multiplicado por menos 1 e o menos 360 vai ser multiplicado por menos 1 para que possa transformar o sinal negativo de ambos os lados em sinal positivo. Então, 36n igual a 360, n igual a 10. Com isso, nós descobrimos que o polígono é um decágono regular. Exercício 3, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3 e após terminar que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Calcule a medida do ângulo formado pelas mediatrizes de dois lados consecutivos de um octógono regular. Lembre-se, mediatriz é a reta perpendicular ao lado, passando pelo ponto médio deste. Temos o octógono com as retas RS, que são as mediatrizes de dois lados consecutivos. Então aqui nós temos o centro do octógono, saiu aqui a mediatriz pegando o ponto médio, ou seja, a metade desse lado, e a mediatriz ela é perpendicular. Se ela é perpendicular ao ponto médio, além dela dividir aqui em partes iguais o lado, né, ela faz um ângulo de 90 graus com o lado. Da mesma forma que a outra mediatriz pegou o ponto médio deste lado e fez aqui um ângulo de 90 graus. Então, ele pediu pelas mediatrizes de dois lados consecutivos, ou seja, um lado, o outro lado. O lado consecutivo é um lado ao lado do outro, né? Então, seriam esses dois lados aqui. Ó. Então, a mediatriz cruzou esse primeiro lado e cruzou esse segundo lado.
e nos deu essa figura aqui, que é um quadrilátero. Possui um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então nós temos aqui um quadrilátero. Nesse quadrilátero, nós percebemos que ficaram 4 ângulos internos, que são 2 ângulos retos, que são formados pela passagem da mediatriz, que é perpendicular ao ponto médio desse lado e desse outro lado. Nós temos o ângulo procurado, que vai ser esse ângulo aqui, e temos o ângulo interno, que é um ângulo comum do próprio octógono, que é um octógono regular, então todos os ângulos internos vão possuir o mesmo valor. Então nós podemos achar esse ângulo interno fazendo a somatória dos ângulos internos e dividindo pela quantidade de lados. Então nós isolamos aqui o quadrilátero e vamos fazer o quê? Achar esse ângulo interno, que é o AI. Então, AI vai ser igual à soma dos ângulos internos dividido por n, que é o número de lados do polígono, n menos 2 vezes 180 sobre n, AI vai ser igual a 8 menos 2, que é um octógono, então é 8 lados menos 2 vezes 180, e esse resultado desse produto, dessa diferença que está multiplicando por 180 graus, vai ser dividido por 8. Então, o ângulo interno vai ser igual a 1080 graus dividido por 8, o ângulo interno vale 135 graus. Então, nós descobrimos que este ângulo aqui, que é o ângulo interno do octógono regular, vale 135 graus. E nós sabemos que isso aqui é um quadrilátero e que nos quadriláteros a soma dos ângulos internos equivale o quê? A 2 triângulos, então 360 graus. Então, nós temos que x mais 90 graus mais AI mais 90 graus tem que ser igual a 360 graus. Se AI vale 135 graus, então nós fazemos a substituição e temos que x vai ser igual a 90 mais 135 mais 90 igual a 360 graus. Então x mais 90 mais 135 mais 90 igual a 360 graus. X vai ser igual a 360 graus menos 315 graus. X igual a 45 graus. Então o valor de x é 45 graus. Bem, chegamos ao fim da explicação de polígonos. A gente gostaria de deixar para vocês 2 versículos. O primeiro, ele está em João, capítulo 3, e é o versículo 16, que nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo versículo, ele está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, no qual irei explicar sobre triângulos.